Hoje eu tô aqui para trazer as respostas de algumas perguntas que sempre são feitas no canal. E embora eu tenha respondido algumas delas, eu decidi fazer um vídeo de forma objetiva para explicar isso de vez. Hoje eu vou explicar o porquê os eventos fixos do Nasoverse são problemáticos e o quanto isso pode afetar a história das rotas de Fate. Então, já deixa o like aí para me ajudar, se inscreva no canal se não for inscrito, e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Aqui sua presença é sempre bem-vinda. Vem comigo, e cola mais! Que o nome Fate significa destino. Todos já devem ter uma noção, já fiz até algumas analogias em relação a isso. O que pouca gente sabe é o quanto esse nome é importante no Nasoverse. Por causa disso, alguns eventos que ocorrem dentro da obra podem não ser compreendidos muito bem, e alguns podem até interpretar esses eventos como furos de roteiro. Por exemplo, todos sabem que Artúria é o espírito heróico que representa o rei Arthur, e seu desejo pelo Santo Graal é refazer a seleção do rei, para que outro rei seja eleito no lugar dela. Pois na cabecinha de loira dela, ela acredita que refazer a seleção é o único caminho para impedir a destruição da Grã-Bretanha. E é aqui que alguns vão usar a lógica e vão pensar: se o desejo da Artúria é refazer a seleção do rei para impedir que a Grã-Bretanha seja destruída, então, por que ao invés de pedir para o Graal refazer a seleção do rei, ela não pede para o Graal mudar o destino da Bretanha, sem precisar tirá-la do cargo de rei? Seria muito mais inteligente, não é mesmo? Pois é, pode até parecer um furo e um erro grotesco, mas meus amigos, no Nasoverse as coisas são bem mais complexas do que vocês podem imaginar. Outra confusão muito recorrente nessa franquia é em relação às rotas. Por qual rota se deve começar? E qual dessas rotas a gente pode considerar como a rota principal, a rota mais adequada? Pois existem 3 rotas diferentes: Stay Night, onde Artúria é a principal ao lado do Shirou; o UBW, onde a Rin se torna a principal; e Heavensfield, onde a Sakura se torna a principal. E aqui nós temos outro problema. Pois dessas 3 rotas, o Shirou só vai se tornar o Archer e fazer contrato com a Alaya na rota de UBW. Ou seja, nas outras 2 rotas, esse evento não acontece. Na linha do tempo de Fate Stay Night, Shirou vai para Avalon, não concluindo o caminho de Herói da Justiça. Na linha do tempo de Heavensfield, ele não se torna o Archer, porque ele desistiu de ser um herói por causa da Sakura. Daí vem a pergunta de lógica novamente: mas se o Shirou não se torna o Archer em nenhuma dessas 2 linhas do tempo, então, como raios o Archer pode ser invocado nessas 2 rotas, em que ele não deveria existir? Pois é, essas dúvidas não são furos de roteiro, tem uma explicação para isso, e que está relacionada à Árvore do Tempo e a um fenômeno que ocorre nela. Sim, o Nasoverse possui uma árvore do tempo, e essa árvore possui o tronco principal que se ramifica para várias outras linhas do tempo ou mundos paralelos. Além das 3 rotas dos mundos de Stay Night, existem outros mundos presos nesses galhos, como Tsukihime, Kara no Kyoukai, Mahou e vários outros aí. E baseado no que eu vou dizer aqui nesse vídeo, você vai entender não só por qual rota você deve começar, como vai entender o porquê eu considero Fate UBW como rota principal e a sequência mais correta para Fate Zero. As 2 outras rotas são apenas rotas extras, cujo objetivo do autor é explorar a vida e as histórias das outras protagonistas, Saber e Sakura. Já o UBW é todo focado no destino, ou melhor, no Fate do Shirou e Mia. Para a gente começar, vamos falar da Árvore do Tempo, porque no material Fate Stella, página 105 e 106, vai falar de 2 eventos que ocorrem nessa Árvore do Tempo. Um deles é Quantum Time Lock, que eu já expliquei, e o outro é o cinto fixo de disco Reiko. Resumidamente, o Quantum Time Lock é um fenômeno que é causado pelo próprio universo, e que tem a função de abater os mundos que crescem desorganizados, ou que já tenham chegado ao fim de sua vida útil. Sim, os mundos do Nasoverse possuem vida útil, seja causada por ação humana, semelhante a Notice, ou mesmo por causa do próprio universo. Por isso, não existem multiversos infinitos no Nasoverse, apenas possibilidades infinitas. Pois o universo não tem energia para sustentar um multiverso infinito, e muito menos um determinado mundo para sempre. E para isso existe o Quantum Time Lock, para controlar e impedir que muitos mundos se ramifiquem na Árvore do Tempo, e com isso, impedir o colapso do universo por falta de energia. Já o fenômeno chamado de cinto fixo de disco Reiko é um outro evento, e talvez chamá-lo de fenômeno não seja o mais correto, mas vamos chamá-lo assim.
E para simplificar um pouco mais, vamos reduzir o nome para apenas cinturões fixos. Inclusive, foi dessa ideia que provavelmente nasceu os Lost Belts, ou melhor dizendo, cinturões perdidos. Percebeu como tudo no Nasuverse se conecta? Para a gente entender toda essa bagunça que eu disse na primeira parte, e que alguns confundem como furo de roteiro, primeiro, nós temos que entender o que são esses cinturões que o autor coloca nos Lost Belts, e também no material de Fate Stella. Tá, o que seria então o que o autor chama de cinturões? No âmbito geral do conceito, cinturões nada mais são que os eventos que ocorrem durante o andamento de uma determinada história, que se passa em um determinado mundo. E conforme a história desse mundo avança para frente, ao mesmo tempo, a árvore de eventos vai registrando tudo o que já aconteceu como dados. Basicamente, é o que chamamos de passado já ocorrido. Isso é o que o autor chama de cinturão, são os registros gravados da história. Agora que sabemos que cinturões são gravações da história, os cinturões perdidos são o oposto disso. Podemos chamar esses cinturões perdidos de elos perdidos da história da humanidade, porque essa é a ideia dos Lost Belts. Por exemplo, nós temos citações sobre um continente chamado de Atlântida, mas por falta de evidências concretas na história, não há como afirmar de forma concreta se de fato Atlântida existiu. E como não existem informações registradas sobre o tal continente, ou mesmo evidências dele, ele se torna uma história perdida da humanidade, assim como Mictlan, Eldorado, e várias outras histórias e locais que foram completamente perdidos. Ou seja, todos os locais que a humanidade conhece por rasas referências, mas não faz a mínima ideia da história que se passou nesses locais. O autor apenas pegou essa ideia e chamou isso de cinturões perdidos, onde ele mesmo vai contar a sua versão dessas histórias, dando a elas o nome de Lost Belts. Nome este, que significa cinturões perdidos, eventos não registrados na história pan-humana, a história adequada. O cinturão fixo é a mesma pegada, mas diferente. Um cinturão fixo seria um evento que já ocorreu, e que está destinado a ocorrer, não importa o quanto alguém tente mudar esse evento. No Nasuverse, você pode mudar os eventos futuros, mas mudar grandes eventos que já ocorreram é impossível. O fato da Artúria não pedir para o Graal mudar o destino da Bretanha se deve ao fato de que, mesmo que ela pedisse isso, tal façanha não seria possível. O evento da queda da Bretanha já foi decidido e registrado como um evento fixo na história da humanidade. Em outras palavras, a Bretanha já está destinada a cair. A única coisa que a Artúria não sabe é que ela pensa que se ela não for o rei, esse destino ainda pode ser mudado. Mas, a loirinha está equivocada. Não importa se a Artúria, a Morgana, ou mesmo a Mordred, o rei da Bretanha, quando a linha do tempo chegar no ponto onde a Bretanha é derrubada, isso irá acontecer, independentemente de quem seja o rei. E nem mesmo o poder do Graal pode mudar isso. Daí vem o nome da série, Fate, que significa literalmente destino. Para vocês terem uma ideia, mesmo a Manaka, que tem conexão com a raiz, poderia mudar o destino da Bretanha. E mesmo que ela conseguisse, o mundo iria corrigir esse feito por meio do Quantum Time Lock, e a Grã-Bretanha, ainda assim iria cair. É por isso que o autor coloca o desejo da Artúria, de não ser o rei, ao invés de mudar o destino da Bretanha. E ainda faz ela de inocente na situação, sem saber se isso vai funcionar ou não. Se ela não tivesse um sonho a realizar, ela não seria invocada pelo Shiro, pois esse é o motivo pelo qual ela se tornou um servo. Tentar salvar a Bretanha, se abdicando do seu cargo. Por isso, no final de Fate Zero, quando Artúria morre na batalha final, ao invés de entrar em Avalon, ela vai para o mesmo local onde sua última batalha pela Bretanha aconteceu. Porque foi naquela situação que ela fechou o contrato com o mundo para se tornar um servo e conseguir o Santo Graal. E é por isso que a rota de Stay Night é descartada como sendo a principal e sequência de Fate Zero. A Artúria não está em Avalon, ela fechou um contrato com o mundo, e toda vez que uma guerra acaba, ela é obrigada a voltar para esse local e vivenciar tudo de novo. Um loop infinito, que a faz passar pela mesma situação, repetidas vezes, até que ela possa ser convocada em uma próxima guerra. E eu nem quero imaginar como é para Artúria vivenciar a morte dos seus companheiros infinitamente. Isso que eu falei também responde o porquê o Archer pode ser convocado nos mundos de Stay Night e Heavensfield, mesmo não existindo neles. Se você assistiu Fate UBW, você deve ter reparado que a Rin invocou o Archer de forma acidental. Ela não queria invocar essa classe, ela queria invocar um Saber. Só que além de ter invocado um Archer, esse Archer que ela invocou é o próprio Shiro Emiya no futuro, do mundo de UBW. E o problema da coisa é que o arqueiro teve arrependimentos por ter feito contrato com a Laia e ser rebaixado a guardião.
O objetivo dele era matar o Shiro, para tentar impedir que o mesmo encontrasse a Laia, e se tornasse o herói da justiça, e com isso, apagar a história do herói sem nome, chamado de Emiya. Só que o arqueiro também está equivocado. A partir do momento em que ele fechou o contrato com a Laia, isso foi registrado na sua história como um cinturão fixo. Ou seja, mesmo que o arqueiro tivesse matado Shirou, isso não significa que ele deixaria de existir. Pois a partir do momento do contrato, e de sua ascensão como herói, ele foi registrado na Árvore do Tempo, e pior, no Trono dos Heróis. É por causa disso, que o espírito heróico Emiya pode ser invocado mesmo em Fate Heaven's Feel. Como ele já foi registrado na história humana, e no Trono dos Heróis, que está fora do eixo do tempo, ele pode ser invocado para qualquer mundo, mesmo naqueles em que o Shirou não concluiu o sonho de Kiritsugu, ser o herói da justiça. Isso é chamado de paradoxo temporal. O fato de você evitar um evento não significa que você está apagando esse evento e suas consequências. É por isso que Fate Heaven's Feel não pode ser considerado como rota principal e sequência de Fate Zero, pois a rota correta precisa ser aquela em que o Shirou se torna o herói da justiça e cumpre a sua promessa a Kiritsugu. Logo, a única rota que nos resta como a mais correta é a UBW, sendo ela a rota principal onde as coisas mais importantes da história ocorrem de acordo com os acontecimentos de Fate Zero. Então, se você quer ter um padrão, comece por Fate Zero e vá para a UBW. O restante, só chuta o pau da barraca e vai. Inclusive, já tem até timelines disso, sobre a sequência dos mundos de Fate. E tudo que falei aqui explica uma série de coisas que está no Nasoverse e que pode parecer sem sentido. Eventos fixos não podem ser alterados, só é possível alterar eventos que ainda vão acontecer. Infelizmente para Saber, a destruição da Grã-Bretanha é um desses eventos fixos. O que é triste para minha waifu, porque provavelmente ela não sabe disso. E essa é a explicação de algumas perguntas que foram feitas aqui no canal. Espero ter tirado a dúvida de vocês, que sempre me perguntam algo assim nos comentários, pois eu me esforcei ao máximo para trazer a resposta da forma mais simples possível. Muita gente acha que o Graal e o Muncel são artefatos onipotentes, mas não é bem assim. Tem coisas que eles não podem fazer. E uma dessas coisas é afetar os cinturões fixos da história. E nesse tema, eu já aproveitei para explicar o porquê a rota de UBW é a mais correta em relação às outras. Haviam algumas dúvidas sobre qual rota pode ser considerada a principal. Espero que na minha análise, essa dúvida também tenha sido sanada. Agora, mestres, eu me despeço, agradecendo a todos vocês, e a todos os grandes servos que enviaram esse vídeo para seus companheiros de batalha. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu, e tamo junto!